Boa noite a todos. Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Já agradecemos a compreensão de todos pela transferência do horário da live para as 8h30. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá, desculpe pelo atraso hoje. Tudo bem, mas estamos no horário que as comidas lá foi alterado, está tudo certo, professor. Bom, hoje temos a live, Fundo de Desenvolvimento Local, é o tema da live de hoje. Tá bom. Então, Sim. Está com a palavra, professor. Sim, senhor. Vamos lá. Bom, deixa eu me preparar aqui, porque estou com uma tosse daquelas lá. Só para não perder o costume, o senhor está onde hoje? Hoje estou em Belém. Então, eu peguei uma gripe aqui que vou te contar, né? O pessoal me judiou aqui. Vamos lá. Só um pouquinho só. Isso. Vou manter a água aqui. Só falta a sua imagem aí, cara. Aí. Tá bom, vamos lá. Bom, quando nós estamos falando de fundo de desenvolvimento, muita gente acha que isso é coisa do governo. Né? Não, não é nada disso. Né? O governo criou um mecanismo de tal maneira que a iniciativa privada pode montar uma associação que possa estar criando uma espécie de um fundo para promover o desenvolvimento econômico e social de um setor ou de uma comunidade, como queira fazer. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando tem uma agência de desenvolvimento local, pode ser feito através de uma agência de desenvolvimento. Se não tem agência de desenvolvimento, nada impede que alguns empresários da cidade montem uma associação de crédito no processo. Então, não tem restrição nenhuma para isso. A Lei 13.800 de 2019 permitiu criar esse tipo de fundo. Você pode fazer com que esse fundo tenha lastro ou não lastro, tanto faz, tá? Porque normalmente quando você monta um fundo normal, da maneira convencional, você tem que ter lastro, tem que ter garantias, uma série de restrições. Travou, professor. A lei, claro, e não precisa nem ter CVM no processo. Ela dá mais liberdade. E você pode governo ou ter capital internacional que pode desenvolver esse tipo de situação. É necessário simplesmente que seja só governamental. Então, a pessoa. A questão é bem simples. Vamos supor a um caso clássico, vai. Vamos supor que tem dinheiro em poupança nos bancos. Vamos.
Então, uma pessoa faz investimento na poupança, fica mais seguro, não paga imposto e tal, e ela faz o depósito lá. Esse depósito no banco da poupança, o banco vai te remunerar 0,4%, 0,5% ao mês. E o mesmo banco pega esse dinheiro seu da poupança e financia 8%, 12% ao mês. Então, ela acaba ganhando um exorbitante nesse processo. Então, como foi constituído esse fundo, é para evitar esse tipo de ação. Então, com isso, ela pode simplesmente fazer com que pegue esse dinheiro que estaria valendo, sei lá, 0,5%, 0,4% no mês, eu posso remunerar a pessoa com 1%, 2%. E eu posso emprestar dinheiro a 2%, 4% por aí. Então, com isso, dá para ter uma espécie de um ágil no processo, sem que não esteja comprometendo o processo. Então, o governo criou essa possibilidade, mas as pessoas não têm respeitado isso. O pessoal está reclamando que está picotando, deixa só. Alô? Deu para ter melhorou o som? Vamos lá. Então, não melhorou? Então vamos lá, espera. Agora sumiu, professor. Agora sumiu. Vamos ver. Alô? Alô, tudo bem? Deu para ouvir agora? Vai melhorar um pouco. Tá bom, então vamos lá. Então, o que nós estamos falando é que existe toda uma linha que o governo criou e depende única e exclusividade do setor empresarial, da comunidade local, de como quer fazer esse financiamento e como você quer trabalhar nisso. Dentro dela tem várias maneiras de trabalhar, como simplesmente um crédito simples com uma empresa. Eu posso fazer através disso como um banco de fomento, que eu tenho uma outra linha que tem recursos do governo, do BNDES, um monte de coisa que pode fazer o repasse, recursos do FAT no processo, e existem uma seriedade de participação de resultados em relação a essa questão do crédito. Então, não é simplesmente pegar o dinheiro só do contribuinte, da poupança, mas pode fazer em outros tipos de atividade, em diversos tipos de ação que é permitido fazer. Então, isso, por exemplo, o pessoal não tem costume, não tem conhecimento disso. Então, basta montar uma associação de crédito e, em função disso, você pode colocar os fundos de desenvolvimento. Nesse fundo de desenvolvimento, você pode ser voltado apenas à atividade social ou atividade ambiental ou atividade de saúde. Você pode definir, inclusive, linhas especiais de financiamento específico em processo. Ou pode ser simplesmente generalizado, que pode ser utilizado nesse mecanismo. Então, isso, por exemplo, existe toda uma legislação que dá suporte e, no entanto, as pessoas não estão fazendo uso desse mecanismo. Com isso, muitas vezes a pessoa está reclamando em relação à questão da disponibilização de recurso ou dizendo que o dinheiro está caro no mercado. No entanto, nós sabemos que não é bem isso, e que existe toda uma estrutura que o governo disponibilizou e as pessoas não terem conhecimento desse processo acaba caindo na armadilha convencional e com isso acaba tendo problemas seríssimos dentro disso. Então, o que existe é leis apropriadas para isso, existe uma série de linhas de trabalho. Bom, para isso, a equipe técnica que vai trabalhar para isso tem que estudar. Né? Existem várias opções do processo. Então, eu falei, você tem agências de fomento, bancos de fomento, você pode ter apenas a questão de financiamento puro, assim como pode ter de participação junto com ela, ou você pode ter a cotização dos empreendimentos. Então, existem várias linhas de atuação que aí pode ser moldado conforme sua necessidade local. Isso é o seguinte, vamos para
todo mundo sabe que existe um dinheiro chamado FAT, Fundo Amparo ao Trabalhador. Como nós falamos da vez passada, não adianta nada uma pessoa chegar a tentar pegar o dinheiro do FAT. Não vai conseguir, porque ela tem regras específicas e tem valores mínimos a serem financiados. Então, se não tem uma atividade de interesse social, não vai conseguir ter recurso do FAT. Agora, se eu tenho uma associação de crédito, posso juntar várias necessidades, várias empresas, fazer uma espécie de um pool desse trabalho e posso solicitar com que o agente financeiro destine recursos para isso. Isso, por exemplo, é o papel da associação. O dinheiro não é dela, estou pegando dinheiro do banco, mas eu estou trabalhando com uma maneira de financiamento diferente para que haja com isso menor custo do dinheiro e maior eficiência nesse processo. Então, se a associação faz isso no processo, eu posso fazer com que os custos do dinheiro, que seja fiscalização, acompanhamento, ela seja feita pela associação local, para que isso não tenha onere o custo de financiamento para tomadores de recursos. Então, o papel da associação começa aí fazer uma série de processos diferenciados que ela pode buscar esse tipo de investimentos de uma maneira completamente diferente da maneira tradicional. E, para isso, a equipe técnica da Associação de Crédito tem que ter um mínimo de conhecimento de como fazer esse tipo de ação, como você fazer o cálculo dessas atividades, para que possa estar trabalhando com crédito e que possa estar dando resultado nesse mecanismo. Então, não adianta nada montar simplesmente a associação ou o fundo de desenvolvimento sem que haja o estudo desse mecanismo. E aí cabe a economista, contadores, advogado, tributarista e tal, para estudar mecanismos que possa estar fazendo esse tipo de financiamento. E é apaixonante porque você tem várias vertentes dela e você pode negociar de várias formas diferentes. Exemplo, vai. Eu vou financiar uma costureira, por exemplo, um grupo de costureiras. Se você financiar individualmente, o valor é muito baixo, não tem condição. Mas se eu juntar várias pessoas que trabalham com costura, que faz a passagem de roupa, que faz a lavanderia, que faz o corte, posso juntar isso e montar um único processo que eu posso ter 40, 100, 200 interessados em financiamento, automaticamente você tem direito a participar do FAT no processo. Então, com isso, o dinheiro tem um subsídio. O dinheiro não é seu. Você é apenas um articulador de um programa governamental. Então, a associação de crédito, muitas vezes, não precisa nem ter dinheiro próprio, mas ela pode ter essa criatividade de fazer com que haja esse tipo de ação. Então, a Lei 13.800 permite fazer esse tipo de ação, e não só essas ações do processo, permite gerenciar novas oportunidades de negócio. Isso você está fazendo uma costura, por exemplo, e vamos supor que elas vão costurar o uniforme industrial. Para que ela não fique caindo na marra dos fraccionistas, um monte de coisa, a associação pode vender esse uniforme para as empresas e a empresa pagarem com renúncia fiscal dela, já que as costureiras não vão ter essa condição. Então, eu posso montar um departamento de costura e confecção de uniforme, e eu posso estar atendendo, vendendo o uniforme para as empresas, e as empresas, ao comprarem esse uniforme, têm a dedutibilidade do imposto de renda sobre esse valor. Então, além da despesa ser considerada como despesa operacional, teria mais utilização da renúncia fiscal. Isso as costureiras não sabem fazer. Então, a associação de crédito pode fazer essa operação. Automaticamente, a remuneração delas vai ser totalmente diferente. Não é como a remuneração convencional, que tem apenas o valor daquilo que é estabelecido no grupo, no acordo de costura. Eu posso fazer muito mais benefício e posso trabalhar com outros produtos mais modernos ou adequados para o uniforme da empresa, conforme a atividade empresarial. Então, isso, por exemplo, só vai ser possível se houver então, essa interação do pessoal em relação a isso. Então, outros
tipos de mecanismo podem ser criados de tal maneira que, com isso, você comece a adaptar e adequar todo um processo de trabalho diferenciado do crédito convencional, e, em vez de ser um crédito tradicional do processo, acaba sendo um crédito realmente solidário nesse mecanismo. E, com isso, eu posso fazer com que todo o financiamento tenha, inclusive, as condições em relação a juros, uma série de coisas completamente diferente da maneira tradicional. Não haveria necessidade de discutir algum eventual processo em relação a juros ou correção, porque eu estaria fazendo já uma venda antecipada do produto e gerando, inclusive, capital de giro para as próprias costureiras, já que elas não teriam condições de fazer isso. Então, esse é o modelo que nós falamos assim como exemplo do mecanismo. Então, a associação de crédito, quando vai desenvolver o fundo de desenvolvimento, o objetivo é ter esse tipo de postura para buscar as oportunidades e, com isso, muitas vezes, não há necessidade nem de um financiamento convencional, mas ela pode ter muito mais trabalho de integrar a sociedade civil local para que possa ter esse tipo de ação. Bom, essa variável da situação, se você não preparar os seus técnicos, né, o pessoal não vai ter noção do que nós estamos falando, não sabe calcular, não sabe negociar. Então, é uma questão complicada, porque normalmente as pessoas não têm essa vivência. Então, os próprios gestores da associação de crédito vão ter que fazer exercício nesse ponto para imaginar como é que se deve cobrar juros ou correção ou a participação do pessoal. Então, como vocês querem cobrar, né? Então, muitas vezes, é melhor você ter a participação no resultado do que simplesmente você ter um juro sendo cobrado nessa correção do processo. Bom, nesse mecanismo, eu posso variar as atividades. Eu falei, por exemplo, agora há pouco em relação a uma costura, mas pode ser uma padaria, pode ser uma oficina mecânica, você pode ser uma marcenaria, uma serralheria, não importa que segmento seria. Qual seria o segmento necessário para isso? Então, com isso, quando vai conceder o crédito, não estamos discutindo apenas a concessão do crédito, mas sim a forma de trabalhar com que esse crédito, esse dinheiro circule na sua localidade de uma forma completamente diferente, para que não haja o custo do dinheiro. Então, esse tipo de pensamento, muitas vezes é difícil a pessoa fazer, porque normalmente a pessoa está acostumada no tradicional conta de quanto vai custar, quanto que vai fazer o trabalho, e não tem a ideia desse procedimento. Então, ao pensar nesse processo, todo o mecanismo de como captar esse recurso, como fazer com que haja rentabilidade dele, todo o processo foge da maneira tradicional. Então, todo o mecanismo do processo dele não é um financiamento comum. Por isso que é chamado de fundo de desenvolvimento. Então, com isso, eu posso criar uma série de produtos, posso criar uma série de ações completamente diferentes, que não estou simplesmente financiando a confecção, por exemplo, do uniforme, coisa parecida. Eu estou fazendo com que haja uma redução da carga tributária no produto, ganhando com que haja utilização da renúncia fiscal das empresas e que, com isso, as empresas possam considerar essa atividade como crédito do balanço socioambiental dela. Então, o objetivo do mecanismo tem uma complexidade muito maior do que simplesmente o fato de emprestar o dinheiro. Então, muita gente faz confusão que é simplesmente quer emprestar o dinheiro para ter receita. E a situação é totalmente diferente. Eu quero dispor um recurso, mas eu quero ter resultados e eu quero ter participação nisso. Então, o procedimento é completamente diferente da maneira tradicional. Então, essa é a dificuldade que existe do entendimento sobre a operação do fundo. Então, a operação do Fundo de Desenvolvimento, ela pode ter a participação do banco, pode ser de agente financeiro, pode haver de pessoas físicas e jurídicas,
pode ter a participação do governo, e você tem uma Secretaria de Emprego e Renda, por exemplo, que ela pode disponibilizar equipamento, um monte de coisa, para que possa estar custeando as costureiras, uma série de atividades. Então, isso, por exemplo, é possível de fazer se não fosse uma associação. Tá? Então, o que existe hoje de problema é que tem todo um produto desse já delineado, tem todo um trabalho desse preparado, esboçado, e a lei permite que haja esse tipo de negociação, que só é possível trabalhar como um fundo de desenvolvimento. Então, o fundo de desenvolvimento não é simplesmente disponibilizar dinheiro só, e sim, eu preciso disponibilizar dinheiro, mas metodologia de trabalho com que haja resultado desse mecanismo. Então, ele é diferente em todos os aspectos. Então, esse é o processo que nós estamos colocando à disposição para que quem tem interesse nesse mecanismo faça estudo e comece a analisar esse tipo de opção de empreendimento que vale a pena. Tá? Então, esse é um dos pontos que pouca gente tem conhecimento, então nós estamos colocando à disposição para ver quem tem interesse possa montar esse tipo de ação. E, como eu falei para vocês, pode ser feito através de uma associação de crédito convencional, ou pode ser feito através de uma agência de desenvolvimento, como queira fazer. Então, desde que tenha uma organização voltada ao sistema de crédito, dá para amarrar esse mecanismo, esse processo. Essa é a força do terceiro setor, essa é a maneira como o governo está querendo fomentar o desenvolvimento e que tem todo esse tipo de estrutura já preparado. E as pessoas não estão lendo, não estão acompanhando esse processo e não sabem que essas ações podem ter um resultado positivo enorme no processo. Então, não estamos falando no Fundo de Desenvolvimento, não estamos falando apenas de financiamento, e sim uma ajuda a trabalhar com que haja esse retorno desses investimentos no processo. Então, não é simplesmente emprestar o dinheiro, tá? O sentido de poder ajudá-los a integrar eles no mercado de trabalho e que haja uma redução do custo operacional. Então, esse é o grande tchan que uma associação pode se fazer, que infelizmente o pessoal não tem tido esse tipo de ideia no processo. Fica simplesmente no famoso jeitinho, empresta, toma cá, acabou, e nada mais que isso, né? E o processo não é isso. E quando nós estamos falando de microcrédito orientado, a lei é bem clara, o microcrédito orientado. Então, as pessoas que vão conceder o crédito têm que orientá-los. Não adianta dar o dinheiro, dinheiro só. Então, essa atividade cabe exatamente ao fundo municipal ou fundo regional. Pode ter uma opção de vários municípios se juntando também, não tem problema nenhum. Municípios maiores podem fazer sozinho, pode ter N tipo de fundo diferenciado, nada impede que tenha um fundo para saúde, para educação, meio ambiente, cada um pode estabelecer suas formas de trabalhar, mas a ideia é sempre a mesma, no sentido de não só disponibilizar um recurso, mas orientá-lo e negociar com que ele possa pagar esse empréstimo, ao mesmo tempo vocês também tenham ganho nesse investimento. Então, se você está fazendo essa operação, você pode ter participação nisso. Então, não é, o financiamento pode estar com taxa zero, juros zero, mas eu quero ter participação de X% da receita, que é muito melhor, né? Isso porque, no caso do financiamento convencional, acabou de pagar tchau e bênção. Na participação, não, ela vai ter uma participação constante. E com isso, você vai querer que cada vez mais aquela organização esteja bem, para que ela possa pagar a maior parte de retribuição possível do processo. Então, é muito melhor ter a participação do que simplesmente emprestar o dinheiro, né? Então, o Fundo de Desenvolvimento tem esse objetivo. Então, as pessoas que quiserem ter mais informações sobre isso, a gente coloca à disposição e depois a gente pode estar esclarecendo em outras formas como é que pode ser feito isso em várias situações. Então, nós estamos à disposição para isso, tá? Tudo bem? Vamos lá.
Perguntas? Sim, professor, temos 3 perguntas até então. O, o Carlos, lá acho que de Valparaíso, com este fundo pode-se trabalhar com crédito econômico e social? Sim, o objetivo é exatamente isso. É um crédito voltado para o desenvolvimento econômico e social. Não é um financiamento convencional de disponibilizar o financiamento. Ele tem um caráter muito mais social do que o financiamento convencional, tá? Ok. Tem outra pergunta também do Carlos aqui. Quais os pontos positivos e negativos dos bancos comunitários? Então, o banco comunitário não tem esse tipo de operação, porque ele é banco, então ele é só financiamento, só mais nada, é passador de financiamento. O fundo, eu acabei de falar para vocês, tem uma outra conotação completamente diferente, não é um banco comunitário. Então, os bancos comunitários não sabem fazer essa operação, eles sabem emprestar dinheiro só. Então, Banco Popular, Banco Comunitário, né? São todos entes que têm capacidade apenas de financiar e não de participar. Tá? O Genaro, qual é a margem que um fundo pode praticar quanto aos juros num financiamento, por exemplo, para as costureiras? Tá. Então, voltando outra vez, né? Como isso não é um financiamento, então não tem juros, não é nada para isso. O que interessa é o resultado dela para ter retorno no processo. Então, eu quero participar do resultado. Então, eu quero cada vez mais que dê mais resultado. Então, não é um financiamento, não tem juros sobre isso. Então, é completamente diferente da maneira como financia o processo normal, tá? Deixa eu ver aqui só um pouquinho, professor. Entra aqui. Nós não, só tem uma pergunta aqui do. Eu não sei tipo do Nick aqui, mas acho que deve ser Alessandro. Você deixará o link para informações? Acho que fica no vídeo Sim. só, né, professor? Então, no vídeo, a Universidade do seu setor está aberta para isso, pode mandar questionamento, ou pode ser no YouTube também, e aí o que a gente puder te ajudar está à disposição, tá? Aqui, por enquanto, professor, cessou as perguntas. Não sei se o senhor quer fazer mais algum comentário. O que eu estou querendo mostrar para o pessoal, que esse fundo não é um financiamento bancário, tá? Bem cuidado, tá? Não é um financiamento bancário, é um fundo para desenvolvimento econômico e social. É para poder financiar as atividades que tenham resultados e ela vai ter a participação desse resultado. Então, o dinheiro não é simplesmente porque eu tenho dinheiro, eu jogo nesse fundo e acabou. Não. Eu, como portador do dinheiro para o fundo, eu quero que ele vá bem para que ela me pague isso e não só pagar isso, eu tenha participação no negócio dele, né? Então, é completamente diferente do financiamento comum. Então, por isso que chama-se Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social. Ela é uma concepção totalmente diferente desse mecanismo, tá? Então, o que tem que entender é que não é financiamento. Eu vou participar economicamente, eu quero ter o retorno em X%, eu vou ajudar a negociar, já que meu dinheiro está lá dentro, e eu quero que ela vá bem para me pagar. Então, eu vou buscar quem pode comprar serviço dele e eu vou fazer com que haja esse tipo de interface com eles. Então, com isso, você não é simplesmente ganhar sua receita com isso, mas sim no sentido de ajudar na colaboração desse processo, tá? Eu acho Tudo que bem? aqui, professor, o ponto-chave está no orientação, no orientado lá, né? Sim, sim. Porque Não só na orientação, saber analisar as oportunidades que vão surgir nisso para poder ajudar o processo de viabilização. E porque no financiamento,
tanto faz se está indo bem ou mal, eu financiei, eu quero dinheiro de retorno e o resto que se dane. É mais ou menos essa posição do financiamento convencional. No fundo, não. Eu estou preocupado com a sua situação. Você não está indo bem, eu quero te ajudar para que possa me pagar. E não só me pagar, eu quero participar desse processo. Então, o fundo tem um outro caráter completamente diferente do financiamento convencional. Então, isso que o pessoal não tem conhecimento, não sabe desse tipo de postura, que não sabe fazer isso. Tá? Eu acho que aqui, professor, os gestores do fundo, da associação, tem que ter know-how ou buscar know-how, conhecimento conforme o segmento que está emprestando, né? Ou seja, a Sim. parte que está E não trabalhando só como está para ter o emprestando, retorno, né? isso, não só como quem está emprestando o processo, mas eu tenho que me preocupar que ela vá bem, que quanto mais ela for bem, mais trabalho vai me trazer, melhor será o meu resultado em função disso. Então, ela tem um caráter completamente diferente do financiamento comum. A atividade do fundo é exatamente isso. Por isso que chama-se fundo de desenvolvimento, né? Não é financiamento e desenvolvimento, tá bom? O, o, Então, tem essa questão a fazer, tá? o Genaro fez uma pergunta aqui. Os 2% da resolução do Bacen lá, a Uhum. 1309 de 2003, né? Sim, Pode ser aplicado nesse processo sem sim, juro? pode. Pode e deve, porque ele é um microcrédito orientado, tá? Então, ela tem uma orientação. Então, ela tem exatamente essa postura, tá? Eu estava Bom, percebendo que nós estamos a nona live e toda ligado à uhum, parte financeira e alavancagem da acredito, economia. São exatamente. todos que nós falamos até hoje estão linkados, né? Saindo do Isso, emprestar para o viabilizar e orientar exatamente. quem está tomando o É recurso, né, professor? é um produto completamente diferente do que se faz hoje, o banco, que só empresta dinheiro, o resto que se dane, né? Então, esse processo, esse mecanismo existe no mundo inteiro, tá? É no Brasil que não é estimulado esse tipo de produção. Apesar da lei brasileira estar avançada nesse sentido, a aplicação dele, infelizmente, não está, né? Então, essa é a questão, tá? Devo ter uma noção, mais ou menos? Eu acho que todos fizeram as perguntas que foram respondidas e eu acho que e depois também Tá? vai estar lá no vídeo, né, professor? Isso. O que precisar, o pessoal está à disposição. Eu sei que é um assunto extremamente complexo, que não é fácil de responder de maneira. A gente que vive nesse meio, a gente tem essa visão muito mais clara, mas pessoas que estão fora, escutando pela primeira vez, levam um susto, né? E financiamento não é, né? Então a pessoa muitas vezes não sabe que tem esse tipo de soluções, tá? Então eu só tenho que agradecer a vocês, pedir desculpa por hoje, que a gente começou tarde e a gente está terminando, inclusive, mais cedo, porque eu estou em Belém ainda, tem uma outra reunião daqui a pouco, que eu preciso terminar de fazer ainda o atendimento aqui, Tá. tá? Então, meu muito obrigado por vocês, e vamos lá. E a próxima live É, é? próximo dia 6 de março, e o tema aqui bastante é terceiro setor na gestão ambiental. Já entra num outro viés Já aqui, entra né? outro, É muito importante para os profissionais aí, cara. sim, Tá bom, professor? exatamente, é um outro tipo de avaliação, né? Isso. Tá bom? Bom, agradecer a você aí, Vilimar, professor. Obrigado a todos aqueles que assistiram no processo e que depois puder explicar melhor, a gente coloca à disposição, tá bom? Ok, professor. Boa noite ao senhor, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tá bom?